Agora, na 92 FM, ponto a ponto. Jornalismo de qualidade. Aqui a informação é de verdade. Muito boa tarde, agora são 12 horas e 17 minutos. Está no ar o nosso ponto a ponto desta quinta-feira, dia 22 de novembro. Como sempre, eu desejo a vocês uma excelente tarde. Hoje o papo aqui é política. Nós, do Ponto a Ponto, contamos sempre com a sua participação. Então mande aí uma mensagem para o nosso número 99915-3332. Hoje nós vamos receber aqui no nosso programa a presença do vereador Edivar Andrade, que é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o contrato aí firmado entre a Prefeitura e a Copasa. Então você não pode perder o programa de hoje. Luiz, boa tarde. Alessandro, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para o Ederson Santos, que está aqui triste porque o time dele perdeu ontem, né? Fazer o quê? Um abraço para o nosso convidado de hoje, né, Edivar Andrade, que aceitou nosso convite e veio participar aqui com muito carinho aqui do nosso programa, que isso é muito importante para nós aqui. Seja muito bem-vindo. Claro, uma ótima tarde também para os nossos ouvintes, né, Alessandro? A gente tem que dar uma boa tarde para quem está sempre conosco aqui na Única FM. Bom, como o Alessandro já disse, hoje é dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília, e hoje, em homenagem a Santa Cecília, é comemorado o Dia Universal da Música. E hoje também é o dia da comunidade libanesa no Brasil. Hoje na história é o dia em que, em 22 de novembro de 1842, foi fundada na cidade de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, a primeira agência dos Correios do Brasil, que passou aí a fazer as entregas em domicílio. Em 1910, houve a revolta da Chibata, que, liderada pelo marinheiro João Cândido, se revoltou aí contra o direito de oficiais da Marinha utilizarem chibatadas como forma de punição aos marinheiros afro-brasileiros. Há relatos aí de que João Cândido conseguiu liderar cerca de 1.500 a 2.000 marinheiros, Alessandro. Que interessante, é a história brasileira, né, Luiz? É um rapaz que a gente tem que valorizar, né? Sem dúvida. Porque ele, enquanto militar, conseguiu evitar o sofrimento aí dos companheiros gratuito, né? São seres humanos, né? Independente da cor, né, Luiz? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Isso não faz sentido. Chibatada, cara, na Marinha, né? É um fato histórico pouco lembrado, né? Pouco lembrado. Falado. Às vezes as pessoas lembram de outros ícones da cultura afro-brasileira, mas esquecem alguns que também são muito importantes, né? É verdade. Bom, a gente manda um forte abraço pro pessoal lá do Soares e também do Nolasco, né? Que é a região do nosso vereador Edivar, né? Bacana. Eu queria aproveitar que você está mandando um abraço, mandar um abraço lá pro Rafael Porto, que é um grande amigo meu, lá da Casa Rubi, e um abraço pro Walter, que é pedreiro, estava conversando comigo hoje mais cedo, falou, vou mandar um abraço para você no programa. Bacana. A gente agradece a audiência do Soldadinho, Dona Tutinha, os familiares, eles que estão recebendo aí uma caixa d'água, isso aí é uma verba do Colmeia, da Copasa, que está sendo construída lá. Vamos ver o que o Edivar acha disso, né? É verdade, ele já se encontra aqui no nosso estúdio, a gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho. Ok, lembrando que se você quiser participar do nosso programa, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 99915-3332. A seguir, a gente conversa aí com o vereador Edivar Andrade, que a gente acabou de sair da comissão, da CPI da Copasa na Câmara Municipal, que acontece todas as quinta-feiras na parte da manhã. E você também é convidado. Você aberto. É aberto ao público. É isso aí, a gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Ok, já estamos de volta com o nosso Ponto a Ponto. São 12 horas e 24 minutos. Agora a gente conversa com o vereador Edivar Andrade. Ele é natural de João Pinheiro, mora em Paracatu desde 1991, ingressou aí na vida política em 1995, fundando aí o PNS, que hoje é o PHS. Ele é líder religioso da Igreja Católica há mais de 40 anos. Edivar Andrade foi eleito vereador neste último pleito pelo MDB. É o antigo PMDB, né, Edivar? Antigo PMDB. É verdade. Entre as suas atuações na Câmara de Vereadores, ele preside aí a CPI da Copasa, que investiga as possíveis irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura de Paracatu e entre a Copasa. Edivar,
A gente agradece, né, pelo nosso convite de você estar aqui para conversar esse assunto que é bastante polêmico, né? Prestação de serviço, né, para a comunidade de Paracatu. E existe um princípio que a prestação de serviço tem que ser de boa qualidade e contínua, né? E isso me parece que não está acontecendo muito bem com a Copasa, não, né? São muitas as reclamações. E quem ouve essas reclamações são os vereadores, né? A população reclama para os vereadores essa má utilização aí dos serviços que a Copasa vem prestando para a comunidade de Paracatu. Para a gente começar, eu queria te pedir para fazer aí uma retrospectiva, né, dessa CPI, né, dos tópicos que você lembra de ter aí chamado a sua atenção desde o início. Boa tarde a todos vocês, aos novos colegas aqui presentes, agradecer aqui o convite, né? Boa tarde a todos os ouvintes aqui do Ponta a Ponta. A gente tem uma grande tranquilidade para falar disso, porque uma vez que fomos convocados, isso surgiu através do nosso vereador Batista, né, que naquele momento solicitou essa CPI, e conhecedor aqui do sistema, a gente sabe que as falhas são monstruosas, vocês não têm noções do quanto que a gente já passou por problemas durante, aí nós iniciamos isso lá no primeiro semestre ainda, né, estamos aí já hoje, tivemos aí a 13ª reunião, e é uma avaliação que a gente faz de uma forma bastante temerosa, vamos dizer assim. Quando você fala de falhas monstruosas, isso está relatado em documentos técnicos, em relatórios técnicos? Relatórios técnicos, a presença, né, do sistema que a gente está sempre aí visitando, são situações que nos trazem constrangimento, para ser sincero, né? Eu quero só corrigir aí na sua fala anterior, o partido que eu fundei não é PMN, é PSN na época, né? Sim. Só para não ficar a dúvida. Erramos a letra de lugar. Só trocou aí, né? Então tá. Mas a gente tem essa preocupação sim, fomos solicitados através, porque eu acho que virou novela, né? Essa Copasa tem anos aí, muitos vereadores que antecederam aí tiveram essa briga, essa luta, nós lembramos aí de vários deles, não vou aqui citar nomes para a gente não deixar ninguém fora do processo, mas é um processo muito longo, que a gente vê que não há um certo compromisso, né? Uma vez analisando o contrato, essa coisa toda, a gente vê que a Copasa está aí desejando muito a desejar. Vereador, quais são as principais dificuldades aí que o senhor e que os colegas da casa acredita que essa comissão vem enfrentando aí com a Copasa? Vocês estão tendo aí um retorno das informações da Copasa? Como é que é isso? A gente tem dificuldade várias, né? Acontece. E a gente vê que as falhas são monstruosas, então acaba dificultando o trabalho, né? Uma vez que a gente tem esse compromisso, a gente quer fazer ele com muita qualidade e estamos fazendo, né? Então, certamente a Copasa, concordando ou discordando, né? O nosso trabalho, a gente tem autonomia quanto a isso, né? E estamos fazendo com dificuldade ou não, mas nós estamos chegando no caminho onde a gente quer chegar. A Copasa tem colaborado? Tem colaborado, sim. Alguns momentos que às vezes, na segunda-feira tivemos alguns transtorno aí numa visita que nós fizemos, mas tudo acontece. Por que eu estou perguntando isso, vereador? Porque é o seguinte, eu tive em várias sessões, o senhor, entrevistei o senhor várias vezes por lá, e por algumas das vezes que a Copasa mandou algum representante, ele não era o representante adequado para responder determinadas questões. Ou seja, a impressão que eu tive enquanto imprensa é que parecia que a Copasa estava atrasando o trabalho de vocês. Olha, Luiz, eu participei agora de manhã, né, na comissão, agora na Câmara Municipal, e esse questionamento também partiu de um vereador, né, que é o Silvio Magalhães, questionando aí o representante do SAAI, né, que foi questionado lá, que ele não tem informação técnica para dizer para os vereadores, e ficou uma coisa assim um pouco a desejar, né? Todas as reuniões que nós tivemos, acabamos chegando nesse denominador ilegal, vamos dizer assim, porque uma vez você solicita num sistema, por exemplo, hoje a gente falava do sistema de esgoto, né? E você não tem um técnico direcionado, as coisas não vão acontecer. Então, todas as reuniões, vocês estiveram lá presentes, viu que nós tivemos essas dificuldades, né? Uma vez que você solicita e o representante que tem ali o conhecimento de causa não aparece, está, de uma forma ou de outra, dificultando os trabalhos da Copasa, da CPI, né? E a gente vê isso com muita tristeza, porque se tivesse acontecido isso de maneira correta e responsável, nós não precisaria estar passando para o próximo ano. Nós só vamos encerrar essa CPI no próximo ano devido das dificuldades. Tive que solicitar, por exemplo, hoje, né, uma reunião simplesmente com os técnicos para poder fazer essa discussão.
Coisa técnica, que poderia ter sido feito. Que poderia ter sido feito anterior, nas convocações foram feitas, né? Mas, infelizmente, é o órgão que está aí no momento trazendo para a gente, né? Não tem como cobrar de uma maneira mais assim assertiva junto à Copasa, sei lá, talvez uma forma de punição, enfim, eu não sei. Não daria para pressionar um pouco de uma maneira mais rigorosa a Copasa? Dá sim para pressionar, a comissão tem esse poder, né? Tanto é que, para deixar aqui claro para vocês e para os ouvintes aí desse bate-papo nosso aqui, a gente tem o poder até de mandar a polícia buscar, se for o caso. Mas nós não queremos trabalhar dessa forma. Nós queremos que tanto a Copasa quanto a prefeitura e os demais compromissados com tudo isso, nos traga condição de trabalho. É isso que a gente está esperando e acreditando. Mas se isso não acontecer, a gente tem esse poder para isso. Mas nós não queremos utilizar. Eu quero trabalhar com vocês, né? Vereador, a gente vê muitos problemas, né? O senhor mencionou muitos problemas aí. Mas quais são os avanços? Olha, nós tivemos aí já vários avanços, visitamos a estação de captação de água, né? Já tivemos a segunda vez aqui na de esgoto, lá embaixo também na captação tivemos já 2 vezes. E o resultado que a gente pode dar diretamente disso é que a partir do momento que nós iniciamos esse trabalho, a Copasa, querendo ou não, teve que tomar iniciativas, né? Tanto é que os senhores andando pela cidade vão ver obras aí para todos os lados, né? Tem asfalto sendo detonado para todo lado, que é um prejuízo imenso para a nossa comunidade, eu já disse isso anterior. Além da gente ter esse sacrifício para poder manter uma ordem na cidade, ainda tem os prejuízos que ela, além de não pagar imposto para nós, porque não sei se os senhores sabem disso, acho que sim, foi lançada uma lei em 2009, né? Que ela fica isenta de pagar o imposto. Isenta de todos os impostos. Ou seja, são mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos esse, né? Luiz, eu quero pedir o vereador uma licença um pouquinho e para os nossos ouvintes, a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta batendo esse papo e falando aí, explicando à sociedade de Paracatu o porquê de não pagar esses impostos, né? E me parece que vocês vão revogar essa lei e fazer com que ela volte novamente a pagar esses impostos. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso Ponto a Ponto. Já estamos de volta com o nosso Ponto a Ponto e o entrevistado de hoje é o vereador Edivar. Vereador, nós estamos conversando aqui falando sobre a questão da CPI da Copasa e a última pergunta, né, antes dos comerciais, foi a questão da isenção dos impostos, né, que a Copasa está deixando de pagar aí desde 2009. Você sabe me dizer para os nossos ouvintes qual é o valor que a Copasa de 2009 até hoje não paga para o município? Olha, na verdade, primeiro dizer que essa lei de responsabilidade fiscal é uma lei que ela não dá nenhuma condição de isenção de imposto, seja para a Copasa, qualquer empresa que seja, ou que seja qualquer cidadão. Então foi uma forma injusta, covarde, né, de quem o fez naquele momento ali, não pensou na sociedade, pensou simplesmente de quem, pessoalmente mesmo, eu acho que vai ter que pagar o preço, alguma coisa vai sobrar para as pessoas que tiveram responsabilidade quanto a isso. E eu não tenho aqui em mão esses valores, até solicitei hoje que fosse nos dado, que fosse levantado esse processo para que a gente possa passar isso para a comunidade. Eu só sei te dizer que é um valor muito alto. Olha, algumas pessoas nos disseram, eu estive presente lá na Câmara, que estaria em torno aí de 30 milhões, né, nos dias de hoje. Eu até tenho aqui em mãos alguns valores que eles me passaram de arrecadação desse ano e tal, né? Diz aqui, no processo aqui, por exemplo, da água, eles chegaram aqui a 10 milhões, né? Tiveram um gasto aí de 8 milhões e 63, né? Sei que no final da história aqui, contando com esgoto e tudo, eles estão contando aqui num lucro de 3 milhões e tanto, né? Então chega a 19 milhões no ano. Se você fizer, foi o que me passaram, né? Que eu acho que é muito pouco, mas se é real, então é fácil fazer a conta aí, né? Mas eu sei que o prejuízo para a nossa comunidade ele é muito grande, não tem nenhuma dúvida, né? A justificativa deles é que é um serviço social prestado, né? Pois você fala de serviço social, que é o que diz o contrato. Mas o que acontece? É um serviço social que a parte lá social, que eles me encaminharam, a gente solicitou também esse dado, fala-se em 5 mil litros de água. Qual é a comunidade, qual é a família que vai sobreviver com 5 mil litros de água no mês? E quando passa para 10 acima, o valor é lá em cima.
Tanto é que nós temos aqui, por exemplo, eu solicitei os valores de Unaí e de Goiás, nós estamos pagando aqui 130% a mais em Paracatu. Pois é, a gente levantou isso no programa, a gente fez os cálculos, tal, fizemos a pesquisa lá dos documentos e tudo. A gente chegou a constatar que em determinada faixa de consumo o valor triplica. Tipo assim, fica 300% mais caro. É uma coisa absurda. Se você pegar lá essa correção de valores que está lá, né, no próprio talão seu, você vai poder presenciar isso. É uma coisa absurda. Tem injustificado. Não justifica. Até o representante da SAI chegou ali falando em questão de valores, né, de origem adequada e não sei o que e tal. Mas eu contestei para ele, falei, rapaz, mas 130% a mais? Será que isso realmente está correto? O SAI é o órgão fiscalizador, né, do Estado. O órgão fiscalizador que esteve presente hoje, que esteve presente hoje na nossa reunião. Vereador, queria que você falasse um pouquinho da última sessão ordinária que teve na segunda-feira, que o senhor apresentou um vídeo de denúncia, e a sessão de hoje, como é que foi o andamento? Tá, na segunda-feira o que acontece? Nós estivemos na Copasa para fazer uma captação de produto, tanto de água quanto de esgoto para análise, né? E ao fazer essa captação, a gente presenciou ali um processo de vazamento enorme, né, que já tinha acontecido aí há mais de 30 dias atrás. Os órgãos ambientais notificaram, né, criaram aí, fizeram seu trabalho em cima disso e que não foram resolvidos, né? Tanto é que quando a gente comentou quanto a isso lá com o funcionário, ele disse que foi feito um relatório, uma notificação interna no dia 11, né? No dia 19 ainda não tinha sido feito nada. Então, tipo assim, derramando a céu aberto, né? De uma forma muito covarde com o meio ambiente e com a nossa sociedade. E isso cai na calha do Córrego Rico, né? Diretamente. Vai contaminar as pessoas que moram jusante aí abaixo do Córrego Rico. Está lá para os senhores verem. Eu acredito que se os senhores for lá nesse momento ainda está correndo da mesma forma, que eu não acredito que tenha feito nada. Não, o que é impressionante, né? Porque muito a denúncia já foi apresentada na segunda, hoje nós estamos na quinta-feira e nada. E a gente sabe que não vai resolver, porque lá tem uma vazão que eles estão puxando uma parte e a outra parte não. Aí me contestou na reunião ali a própria gerente que o produto seria muito porque tem chuvas e tal, mas tem quantos dias que não estava chovendo, né? E aí uma vez que lá ela é para trabalhar com 290 mas eles têm que ter um programa de contenção disso também. Sim, mas trabalham com a estação, o que acontece? Ela foi projetada para trabalhar com 290 litros. Ela está trabalhando com 80. Então, quer dizer, está faltando produto lá dentro. Então, não tem justificativa. Como se diz, está faltando esgoto, né? Faltando esgoto. Enquanto isso, o esgoto corre a céu aberto aí. Jogado no rio. Então, não tem uma justificativa. E a gente paga, né? O dobro, né? Porque o preço do esgoto é o mesmo da água. É muito caro isso. Muito, muito caro. Nós estamos pagando aí 93%, né? Vereador, desculpa, eu quero entrar nesse bate-papo porque você falou de uma coisa que eu acho muito importante, o esgoto. Eu morava na localidade do Vila Mariana, próximo ao condomínio Vila Rica, e mudei para a praça aqui do Vila Mariana. E nos dois lugares onde eu estava residindo e onde eu estou hoje, quando eu chego próximo ao banheiro, o cheiro de esgoto ele é insuportável. É muito grande. E acredito que isso seja devido a esse bate-papo que vocês estão falando, sobre esse assunto que vocês estão falando aí. E eu fico tentando entender por que é esse cheiro horrível se tem uma empresa de saneamento básico na cidade. Inclusive, só para completar, o Alessandro, foi contratado um especialista, né, o professor Enoque, para avaliar, inclusive, essas situações, né? Foi contratado uma pessoa técnica muito responsável, muito qualificada, vocês já podem presenciar, a gente está muito feliz com essa contratação. E esses valores que você está colocando aí, desse mau cheiro, ele gira a cidade inteira, inclusive até retorno agora, por último, de esgoto nas residências, a gente tem várias denúncias quanto a isso. E o que ocorre? Lá nós temos, acabei de cobrar na reunião agora, há pouco, a estação tem uma forma lá de oxigenação do sistema. Das bactérias, que precisam se alimentar do esgoto. Porque elas precisam sobreviver. Se não funciona, elas vão estar também morrendo dentro do que eu pude conversar com o nosso engenheiro, que constatou sérios. Aqui não tem, é uma parte mais técnica, seria que até que ele está presente para falar. Na verdade, se não tem o esgoto lá dentro da represa, né, da lagoa, como eles chamam lá, a ET, tem que ter umas máquinas, umas bombas para oxigenar essas bactérias, para elas não morrerem, né? Para você ter uma ideia, lá precisaria de 4 em cada bacia dessas de água lá, que são 2, não teria que ser 8, né? A primeira visita nossa tinha 3 funcionando e uma eu tenho certeza que
só foi ligado enquanto a gente estava ali, porque o rolamento não funcionava. E na segunda-feira que a gente retornou lá, não tinha nenhuma ligada. Então, quer dizer, a bactéria vai morrer mesmo. E além disso, o esgoto, em vez de ser puxado para fazer o tratamento, estava sendo jogado às margens do rio. Vereador, o nosso tempo está acabando. A gente queria fazer uma última pergunta, né, Alessandro? Sim. Uma pergunta assim que todos nós queremos saber, né? Vereador, o senhor, enquanto presidente da CPI, qual que seria a sugestão que o senhor dá para resolver o problema com a Copasa? Olha, essa sugestão eu já até dei na reunião anterior. Pedi lá, por exemplo, a revogação da lei, né? Que isenta o imposto, né? Mas, na verdade, para fechar todo esse processo, eu, Edivar, dentro dos análises que eu fiz ali, com a preocupação que eles estão com o sistema, eu acho que, tipo assim, se houver realmente uma revogação do contrato, seria o mais viável. Eu acho que o município deveria tomar essa iniciativa, fazer essa quebra de contrato para que o próprio município possa gerir isso, porque nós temos um exemplo aqui de Unai, temos aqui, por exemplo, Goiás, entendeu? Que funciona e funciona muito bem, e lá pagam-se bem menos do que hoje eles falam que aqui o nosso é um preço justo, mas um preço justo com 130% a mais do que o Unai, que é vizinho nosso. Então, quer dizer, esse dinheiro que está sobrando para a Copasa, que não está sendo investido, com certeza faria um processo de mais qualidade, investimento na nossa comunidade, e estaria sobrando para poder fazer essa captação. Nós temos aqui vários setores ainda de esgoto, né? Aqui ao nosso lado aqui mesmo tem esgoto vazando aqui o tempo todo, aqui, que é nesse rasgão aqui do fundo da Córrego do Mestre Campos. Córrego do Mestre Campos. Olha só, eu queria aproveitar um momento aqui então para deixar aí o convite para o pessoal da Copasa, a Magali, que está responsável ali pelo setor de comunicação. A Magali sempre atende aos nossos pedidos, ela sempre é muito simpática com a gente. Magali, se você quiser trazer o pessoal aqui para a gente conversar, bater um papo, fique à vontade, os estúdios estão sempre abertos. É verdade, Luiz. Esse assunto é polêmico, com certeza o vereador Edivar vai estar aqui novamente discutindo isso com a nossa comunidade Paracatu. Quando é necessário. Pois é, porque a gente precisa realmente de uma prestação de serviço, né, contínua e eficiente. Nós estamos falando aqui de água, né? A água é saúde. E tem também uma certa preocupação que, diante do problema aí que foi nos solicitado, dizia que não ia ter resultado da CPI, mas nós já estamos com um resultado excelente e vamos ter melhores ainda. Ok, nós agradecemos sua presença, agradecemos os ouvintes, a audiência aqui com o nosso programa Ponto a Ponto. Nós vamos ficando por aqui e amanhã a gente está de volta. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. 92.5